Primeiro é preciso dizer por que assistir a série 3%. Nós, como brasileiros, temos a responsabilidade natural de, pelo menos, experimentar nossas culturas. E o Brasil está mostrando que o nosso cinema pode ser criativo e não se baseia somente nas comédias, mas sim também em ousadia e visão que nem sempre são concretizadas devido à inviabilidade por recursos financeiros, por exemplo. Houve informação de que 3% teria um investimento próximo aos 10 milhões, isso comum na realidade brasileira cinematográfica de grande porte, mas é bem pequena comparado às séries estrangeiras em que o Netflix investiu, sei lá, 20 vezes mais. Então a nossa responsabilidade é de mostrar para o Netflix que o Brasil tem sim interesse em assistir mais produções nacionais desse tipo de gênero. Quem sabe haverá aí um medo menor da empresa em arriscar mais em produções brasileiras. O segundo motivo é que 3% é uma série curiosa e ousada, nos força a acompanhar para sabermos quem é merecedor de passar para o Mar Alto, a terra tão prometida que é necessário até um processo de seleção para qualificar o perfil do cidadão condizente. Para aqueles que não sabem nada de 3%, essa é uma série brasileira, e não somente brasileira, mas sim a primeira série brasileira a ser produzida pela empresa Netflix. Se passa num Brasil futurista devastado por várias crises não especificadas na série, em que a grande parte da população passa pela miséria, fome, a violência. A grande esperança é um processo em que o jovem, ao completar 20 anos, pode realizar, e nesse processo apenas 3% são selecionados por meio de cruéis provas de lógica, inteligência e sobrevivência. Estes passarão para o chamado Mar Alto, lugar onde há comida, harmonia e tecnologia, condições mais que suficientes para o ser humano sobreviver. Os outros 97% estão fadados a ficar no continente para sempre, tendo a esperança de que seus filhos sejam merecedores para passar futuramente, quando completar os 20 anos. O processo é a coisa mais importante para os dois lados. Para o lado de cá, é a oportunidade de ter uma vida digna, onde os pais treinam seus filhos até os 20 anos, para que possam estar assim então preparados para passar nas provas do processo. Algo que lembra um pouco os vestibulares no Brasil, que os jovens se preparam tanto para poder ter a possibilidade de entrar na universidade e ter uma condição melhor de vida. Entretanto, no processo da série 3%, só há apenas uma chance na vida, e se reprovado está condenado a viver para sempre no continente. O processo é tão importante que é considerado por alguns do continente como quase uma religião, que é algo inquestionável e que é necessário ter muita fé nesse processo. Mas há também quem pense diferente, pois existe o chamado a causa, que interpreta o processo como algo injusto e estão lutando inclusive para derrubá-lo, treinando e mandando infiltrados para essas provas na tentativa de derrubar o processo. Assim é também importante para o Mar Alto, pois é necessário selecionar somente os melhores para essa terra prometida. Não só os jovens estão sendo testados, mas também o chefe do processo, Ezequiel, interpretado pelo artista João Miguel, após haver um assassinato no Mar Alto. É algo que é inadmissível e que colocou à prova o processo inteiro. E ao selecionar um potencial assassino para o Mar Alto, Ezequiel precisa então provar que seu processo continua eficiente, sendo supervisionado pela enviada do Conselho do Mar Alto, Aline, interpretada pela atriz Viviane Porto, que é uma personagem intrometida e ambiciosa. Ela se torna um pouco até irritante em alguns momentos na série. Joana, interpretada pela Vanessa Oliveira, é uma guerreira do lado de cá que sempre lutou para sua sobrevivência, precisa passar para o Mar Alto para escapar das consequências de um erro em seu passado. Temos também Fernando Michel Gomes, que é um cadeirante meio que doutrinado pelo seu pai a ter fé no processo e que está ali para provar seu valor e que é merecedor de estar lá no Mar Alto. Temos Rafael, interpretado pelo Rodolfo Valente, astuto e está determinado a ser um dos 3%, custe o que custar. Para assim poder ele dar então uma oportunidade melhor para seus futuros filhos lá no Mar Alto. Temos por fim a personagem Michelle, interpretada por Bianca Comparato, que tem motivos ocultos para estar no processo, não necessariamente então a condição de uma vida melhor. Todo este elenco foi preparado por Marina Medeiros e Christian Duvort,
é responsável pela preparação de elencos de grandes obras como Ensaio sobre a Cegueira e Xingu. Houve desagrados quanto à interpretação dos atores e não se sabe se isso foi uma falha dos próprios atores na preparação do elenco ou até mesmo na comunicação entre o diretor e preparador. Apesar da mensagem bem clara de meritocracia, 3% é uma série que fala de valores pessoais e morais. Desde o primeiro episódio, a mensagem de que é preciso deixar para trás tudo que ligue os personagens ao continente, inclusive sentimentos afetivos. Ao decorrer da série, isso vai ficando cada vez mais evidente, até mesmo com o rigor do processo. Esse processo é o fator importante que separa as pessoas merecedoras, ele identifica os requisitos necessários que estão escondidos na caridade, no amor, na amizade, e esse processo revela as pessoas que se escondem nessas mentiras, pois no fundo não é realmente assim que se sentem. É isso ou são obrigados a largar tudo, pois o sofrimento de morar no continente é suficiente para deixar tudo de lado em busca de uma vida melhor no Mar Alto. E essa vida na série realmente parece valer a pena, pois a forma como foi mostrado na série pouco importa realmente valores pessoais se no continente existe miséria, estupros, desesperança e fome. Não houve nenhuma mensagem de que somos pobres, mas a gente é feliz. Não. Preferimos ter valores e continuar sofrendo do que perdê-los e viver no Mar Alto. Mas eu entendi o que o Pedro Aguilera, o roteirista final da série, pensou. Mas nem sempre a mensagem passa o que o roteirista ou o diretor quer. Falando ainda no roteiro, irritou a necessidade de não deixar o espectador pensar muito sobre questões levantadas durante os episódios. Geralmente o questionamento era levantado e logo já era respondido, não nos dando a possibilidade de alimentar aquilo na nossa mente. 3% é uma série que tem que ser vista do começo ao fim para a gente gostar dela. Ela demora um pouco a ter alma e sentimos algum tipo de ligação com os personagens. A direção de fotografia foi um grande ponto forte, ponto para o diretor de foto Eduardo Piage, que precisou trabalhar variações de enquadramento e movimentos de câmera em um cenário que não beneficia muito a obra. Inclusive a falta de planos descritivos que nos ambiente melhor entre os dois lados do universo aborreceu muito nesse quesito visual. Temos como noção do que é o lado de cá e em uma visão mais aberta apenas por planos computadorizados e repetidos durante toda a série. O restante só em planos mais fechados, típicos da TV, filmados dentro do que parecia ser favelas. Fez falta a exploração de planos bem abertos. A maior falha técnica de 3% foi a falta de um designer de som criativo que pudesse explorar atmosferas sonoras futuristas menos clichês. Por várias vezes os efeitos sonoros pareceram pertencer a algum tipo de filme tosco espacial produzido nos anos 70. Tá aí um puxãozinho de orelha para o César Charlone, diretor da série, em não ter dado melhor ênfase nesse quesito do som. Pelo que parece, existe a possibilidade de uma segunda temporada de 3%. Talvez nessa próxima temporada podemos conhecer o tal Mar Alto. A série atende às expectativas para um padrão de produção de custo mais baixo, né? Acho que vai agradar uma grande massa de público no Brasil, mas fico em dúvida se lá fora vai chamar a atenção comparado com outras produções de maior orçamento. Para assistirmos é necessário nos desprender um pouco das referências das grandes indústrias cinematográficas. É nossa produção. É preciso assistir para tirar as próprias conclusões. E, como eu disse, ela precisa ser assistida do primeiro ao último episódio. 3%. Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do Mar Alto, onde ninguém é injustiçado. Esse processo garante que só os melhores desfrutem do Mar Alto. Aconteça o que acontecer, você merece. A nossa medicina é avançada e com o tratamento completo você pode voltar a andar, mas primeiro tem que passar. Você foi chegar longe. Claro que você vai chegar longe. Você é forte. Antes de mais nada, você sabe que a gente não tem nenhuma política especial de inclusão para cada... Você é uma das piores pessoas que eu já entrevistei. Talvez você seja o pior entrevistador que tem. Você está eliminada. Não vai chorar? Eu preciso ir pro lado de lá! Cada um de vocês terá apenas 3 minutos para montar o maior número de cubos possível. Tempo acabou. Se tiver com cubo, ganhou.
Louco, meu cubo! Solta! Eu só fiz lá o que vocês também vão fazer e vão ter que fazer. Cara, você não tem a menor condição de passar. Desculpa falar isso, cara, mas você vai ser eliminado uma hora ou outra. Você não vai fazer nada. Se alguém tiver que parar a prova, tem que ser alguém de vocês. Você não é uma pessoa ruim. O que você acha que sabe sobre mim? Do lado de lá foi feito pra gente como eu. Nosso trabalho é uma questão de vida ou morte. Por um minuto eu me imaginei do lado de lá.